Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio podcast Fala Comércio e dessa vez vamos ter a honra de conhecer a história brilhante de um grande homem que é o nosso advogado querido, presidente da OAB, Dr. Gedalias Lucena. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e o podcast Fala Comércio tem o maior prazer de fazer essa entrevista com você. Coisa boa, Márcia. Eu que fico lisonjeado em poder fazer parte aqui dessa história, né, da CDL, essa instituição que tanto contribui no comércio, contribui com os timbaúbenses. Eu sempre estive, né, de pé à ordem. A CDL sempre teve parceria, não física, mas uma parceria com os advogados, em prestações de serviço e tal. E para mim é uma honra estar aqui e poder participar, construir esse podcast maravilhoso. Eu que agradeço e a gente fica muito feliz em poder compartilhar a sua história. E a gente queria saber quem é Gedalias Lucena, quem é essa pessoa, esse ser humano, esse pai, esse esposo, esse filho, por trás dessa pessoa que você hoje representa a presidência da OAB subseccional Timbaúba. Queria muito que você contasse a sua história de vida, quem é que está por trás desse grande homem, desse Dr. Gedalias Lucena. Pois é, Márcia, eu ainda tenho um sonho no final da minha vida, ou quando estiver um pouco mais velho, escrever um livro, porque tem muita história, viu? Mas eu sou filho de um pastor e professor, né, Geraldo Batista dos Santos, e da minha mãe missionária, Zuleide Lucena dos Santos, nascido e criado aqui na pequena cidadezinha de Pirauá, próximo aqui, Timbaúba, Macaparana, Pirauá, no povoado, como chamam, do Pirauá, né, onde eu tenho todas as minhas lembranças de infância. Mas eu era um garoto criado dentro de um círculo evangélico e que tinha um sonho em conhecer o mundo. Só conhecia ali Macaparana, Timbaúba, João Pessoa, Recife, casualmente, mas eu queria muito conhecer o mundo. Queria trabalhar, eu via meu pai em todo o seu esforço, né, para criar aqueles filhos. Não foram poucos. Meu pai ali teve 8 filhos e ainda criou uma irmã, ainda criou um sobrinho, ainda teve um filho adotivo, né? E eu via meu pai naquele sufoco, nunca passei fome, mas era aquela vida muito regrada, né? Tudo ali contadinho. Na hora do almoço minha mãe dizia, são só 2 pedaços de carne para cada um, a gente nunca podia botar mais do que isso, senão faltaria para o outro. E eu tinha aquele sonho de sair dali de Pirauá, acho que como muitos adolescentes, como muitos jovens ali têm, e conhecer o mundo. E aos meus 13 ou 14 anos eu fui morar com uma irmã minha em Caruaru. Como eram muitos filhos, a minha irmã mais velha, ela praticamente criou os mais novos. Mamãe era muito atarefada, tinha igreja para tomar conta, tinha várias coisas. E ela acabou me chamando, vem passar um tempo aqui comigo, e eu fui lá, morei em Caruaru, na cidade de Caruaru. E até brinco com os familiares que meu primeiro trabalho foi numa fábrica de ratoeira. Cortando as madeirinhas, fazendo aquela mola, tudinho. E aí eu tive um destino, trabalhei nessa fábrica, trabalhei na madeireira, trabalhei com meu cunhado, na fábrica de caixa de som que ele tinha, onde eu aprendi a mexer com som, com peças eletrônicas e tal, essas coisas. E comecei a deschinchar minha vida. Isso meados de quantos anos você tinha? Nos anos 80. Você tinha quantos anos mais ou menos? 13, 14 anos mais ou menos, era a minha idade nessa época. E após isso, meu pai se candidatou a prefeito na cidade de Macaparana, já tinha sido vereador, vice-prefeito e tal. E aí convocou todos os filhos para trabalhar. E eu voltei para Pirauá novamente. Já tinha uma expertise de mexer com som, já trabalhava na caixa. Fui tomar conta do carro de som do meu pai, né? Lá em Pirauá. Era até uma Brasília. Eu acho que muitos conhecem aqui e se lembram da Brasília. E após a campanha, meu pai não obteve êxito, né? E passou por um perrengue financeiro, pegou os filhos, disse, olha, vou colocar vocês numa casa lá em João Pessoa, vou pagar ali alguns meses de aluguel e de feira, e daqui a pouco o dinheiro acaba. A coisa aqui tá feia. E vocês vão se virar lá e vão trabalhar. E aí, ele, nesse tempo, ainda continuava como pastor. Ainda continuava como pastor e professor da escola Creuza de Freitas Cavalcante, lá em Macaparana. E ainda foi até diretor dessa escola. Ele também tem uma história lá naquela escola. E aí eu fui para João Pessoa, começamos a trabalhar. Fui trabalhar numa equipadora de carro, foi meu primeiro emprego. Porque eu já entendi um pouco de som. CLT. Meu primeiro emprego, CLT, foi numa equipadora. E da equipadora, migrei para uma profissão totalmente diferente, que foi caminhoneiro. Não é? Você foi... Doutor Gedalia foi caminhoneiro. Caminhoneiro. Viu? Carreteiro, viu? Carreteiro, olha aí. E até hoje não mantenho minha carteira AE. Mas vamos lá. E aí... viajando o Brasil todo. Aí o sonho se realizou. O sonho se realizou. Alguém dizia que não fosse, né? Alguém dizia, pai, isso é coisa de louco, essa profissão não tem futuro. Mas era um desejo meu.
E eu me realizei, porque meus irmãos mais velhos, que é o irmão que eu trabalho com ele até hoje, Adaías, ele tinha caminhão e me deu essa oportunidade. E aí a gente começou com uns caminhõezinhos velhos e tal, depois ele comprou carreta e a gente caiu no mundo. Eu e meu irmão mais novo faleceu no meio de toda essa trajetória. Perdi meu irmão muito cedo. E daquela profissão de caminhoneiro, trabalhei por outras empresas, depois meu irmão quebrou, né, literalmente, já era aquela época da mudança do Cruzeiro Real, cruzado, e mudou para o Real, para o RV, aquela confusão. Isso em 92, por aí. 93 para 94, né? Em 94 foi quando houve a mudança. Ele tinha feito um tipo de financiamento atrelado ao dólar, e naquela mudança ali o dólar deu uma disparada, ele não pôde mais pagar o caminhão, né? E aí meu irmão voltou ao seio da família em Pirauá. Eu digo... Mas nessa transportadora, que no caso era como caminhoneiro, era próprio. Você não trabalhava... éramos autônomos. Você, seu irmão e vocês que pegavam os fretes, levavam e viajavam o Brasil afora. Brasil afora, São Paulo, Paraná, Belo Horizonte, todo canto. E aí o que é que acontece? Quando meu irmão teve essa quebra, ocorreram alguns acidentes, um caminhão virou, outro bateu o motor... E ele acabou parando, eu ainda consegui comprar um caminhãozinho meu, voltei para Pirauá, passei 1 ano e pouco, mas não consegui manter. E voltei a João Pessoa de novo, e dessa vez fui trabalhar numa empresa. Tem uma distribuidora, eu vejo até alguns caminhões dela distribuindo por aqui. E aí, trabalhei em uma distribuidora. Novamente CLT. Novamente CLT. E nessa observação, eu gostaria de chamar um pouco a atenção. Eu sempre gostei de trabalhar por classe. Depois eu vou falar isso lá na frente na OAB. Na minha época de aluno em Pirauá, não sei se algum dos ouvintes aí vai lembrar, existia uma história de aluno colaborador. Sim. O que era o aluno colaborador? Era aquelas pessoas que eram escolhidas para, no final da aula, passar uma vassourinha ali na sala, arrumar as cadeiras para a próxima turma. Pegar as cadernetas dos professores, atualizar com a chamada, marcar a prova. Qual era a vantagem que nós tínhamos nisso? Era um acesso mais fácil aos professores, aos diretores, né? Na fila da merenda a gente não pegava fila, a gente já ia diretamente lá. Lembrando, quando ele falou merenda, é porque ele estudou em escola pública, tá, gente? Isso. Então, bem lembrado, porque merenda só tem em escola pública. Isso. E eu sempre tive esse orgulho de estar ali trabalhando por uma classe, servindo aos alunos, servindo a uma classe. E na minha profissão de caminhoneiro, na última empresa que eu trabalhei, CLT, eu tentava sempre dar o melhor de mim. Fazer a melhor média de combustível, tentar fazer o frete no menor tempo possível, tal, cuidar do caminhão em limpeza, manutenção, né, desgaste de pneus. Então, nessa empresa que você foi trabalhar em João Pessoa, você também foi trabalhar com caminhão? Isso, também. Nessa fui trabalhar distribuidora. Sim. Né? Comecei com um caminhãozinho pequenininho e depois cheguei até a carreta. E foi tão tal a história que fui convidado a ser encarregado de transporte. Ser o chefe dos motoristas. Na minha cabeça, na época, ia ser a melhor coisa do mundo. Eu ia subir de cargo, eu ia sair de motorista para o gerente, encarregado, né, dos motoristas. Mas financeiramente, para mim, foi horrível. Porque quando eu estava na estrada, tinha diária, tinha bonificação dos fretes e tal. E quando somava tudo, dava um salário bem melhor do que o salário do encarregado. E aí mas aí você tem... Todo lado bom, todo lado ruim tem um bom na história, porque aí foi onde desenvolveu sua liderança. Isso, comecei, a transportadora na época essa tinha 60 e tantos motoristas lá, e eu comecei ali a acomodar aqueles motoristas, mas eu comecei a perceber, Márcia, que dali eu não tinha mais uma perspectiva de crescimento. Entendeu? Eu não ia ser o dono da empresa. Não entendeu? Não tinha como. Eu não tinha experiência para ser o gerente do armazém ou coisa do tipo, eu não tinha essa experiência. E aí vem a história da advocacia. Os meus irmãos, o meu irmão que tinha saído da direção do caminhão, voltou para Pirauá, começou a estudar uma forma de trabalhar com o escritório de advocacia. Por quê? Lá nos anos 70, né, meu pai, como era pastor, professor, era uma pessoa influente, era o que o pessoal chamava antigamente de rábula. Ele era como se fosse um advogado, mas ele não tinha OAB. Hoje em dia, poderiam até chamar de despachante. Né? E meu pai trazia o pessoal daqui de Pirauá, Macaparana, essa região, São Vicente, Pau d'Arco, Parque Vila, e trazia para o INSS aqui para organizar a documentação e fazer a aposentadoria. E meu irmão mais velho teve essa ideia. Quando ele estava em Pirauá, desempregado, quebrou lá nas carretas, não tinha mal fazer, doutor Adaías hoje em dia, aí ele disse, por que eu não vou dar continuidade ao que o papai fazia antigamente? Só que de uma forma mais formal hoje em dia,
né, tentar estudar, tentar fazer a prova da OAB, e daí ele botou o escritório de advocacia. Junto, os meus 2 irmãos mais velhos, na verdade, o que teve a ideia não tinha OAB, e o outro, que é encostado a ele, tinha a OAB, mas estava desativado, ele estava trabalhando em outras profissões. Então se juntaram, colocaram o escritório. E aí veio o meu irmão, sai dessa vida, deixa isso aí, tu não vai ter crescimento, vem pra cá, vem estudar, e foi colocando na minha cabeça até que eu percebi que lá onde eu estava, apesar de estar, entre aspas, confortável, mas eu não tinha uma perspectiva de crescimento. De mais crescimento. De mais crescimento. Eu não Isso, tinha mais isso a gente chama atenção porque muitas empresas acontece isso ainda. Né? As pessoas entram como CLT com a perspectiva de ir crescer, de galgar lugares e galgar posições, momentos na empresa, e chega um certo momento, muitas empresas não fazem o plano de cargo e carreira. Né? Então, assim, chega um momento que você se frustra e você diz assim, como assim que agora eu não vou mais crescer dentro da empresa? Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter, como administrador, eu falo como administrador, a gente tem que ter muito cuidado e ficar muito visando essa situação, para a gente fazer, as empresas fazerem cargos e cargos, manter, né, esses cargos e salários, para quê? Para que as pessoas tenham perspectiva de crescimento dentro da empresa. Lógico. Né? Senão, a gente perde os grandes profissionais, e a empresa perdeu um grande profissional. E aí, o que acontece? Final de 2004, houve uma questão lá na empresa, e eu me entristeci muito e acabei me desligando da empresa. E vim trabalhar no escritório do meu irmão. Perdido. Sabia nem por onde ia nada. Como diz o popular, como um cachorro que caiu da mudança. O povo falando em processo, nas espécies de benefício, recurso. E você só tinha o 2º grau. Só tinha o 2º grau. E eu perdido. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu... Eu dizia a meu irmão, não tem jeito, eu não vou aprender isso. Eu sabia o que era pneu de caminhão, eu sabia onde abastecer mais barato, qual era o tipo do óleo que era o melhor para o motor. Isso eu entendia. Mas aquilo ali eu estava perdido, meu irmão. Calma. Processo, tudo. Vá com calma, vá entendendo. Todo dia você estuda um pouco, todo dia você tenta conhecer qual é um tipo do benefício. Como eu trabalho mais na área previdenciária, são vários tipos de benefício. Né? Aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-doença. E eu comecei ali mastigando um pouquinho de cada vez. E no final de 2005, um ano trabalhando com meu irmão, ele deu a ideia. Vamos fazer aqui o vestibular na faculdade de Timbaúba? Vamos ali na FACET. A FACET teve uma grande importância na minha história. E eu acabei me convencendo e fui. Passei, né, no vestibular e comecei o curso de Direito. Novamente, totalmente perdido. Eu sonhava, quando era criança, em fazer alguma coisa no ramo de matemática, engenharia. Eu era bom em matemática, fazia muito cálculo. Mas aí eu caí lá na faculdade totalmente perdido. E o start na minha profissão de hoje foi, meu irmão teve um benefício negado lá no escritório e ele me oportunizou, disse, faça o recurso dessa pessoa. Você faz, o seu entendimento, a sua simplicidade, com o que você já sabe. Com o que você já estudou, já está estudando. Depois você me mostra, eu vou corrigir alguma coisa aqui e nós vamos entrar nesse recurso. E foi uma situação que eu me emocionei muito no escritório, porque eu acho que um recurso que eu faço hoje em 1 hora ou pouco, eu acho que eu passei uns 2 dias quebrando a cabeça, lendo, viu o que era que eu botava, o que era que eu tirava. Apresentei a ele fez algumas pontuações e a gente deu entrada e ganhamos aquele recurso. E na hora ele chamou a cliente e disse, agora quem vai dizer ela que ganhou foi você. Pronto. Eu acho que aquele momento foi o start da minha profissão. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Para você acreditar em você, no seu potencial. Isso, porque ela se emocionou tanto. Era uma senhorinha já com quase 60 anos de idade, simples, uma pessoa trabalhadora rural. E a alegria dela foi tão contagiante, ela chorou, ela me abraçou. Doutor, muito obrigado, doutor. E eu já fiquei para ele, não, doutor, é ele, não sou eu não. Não, mas vem cá e me dê um abraço, tal. Pronto, ali eu tomei gosto por essa questão do advogado. Até hoje, o advogado gosta de ganhar na sentença, óbvio, né? Poupa tempo e tal. Mas quando eu tenho uma sentença negada, que eu faço aquele recurso, quebro a cabeça. Valendo, frente, aquele recurso valendo. A gente reverte a sentença, isso me dá a mesma alegria que você teve quando você ganhou a primeira causa. Exatamente. E é isso que revigora cada dia. Me revigora a cada dia. E aí, fiz a FACET, passei, né? Finalizei o curso da FACET, fiz o exame da ordem, passei no exame da ordem também, não foi de primeira, né? Às vezes alguns alunos ficam traumatizados porque não conseguem passar no exame da ordem de primeira, alguns conseguem passar até mesmo antes de terminar o curso. Né? Eu, por me achar confortável, já trabalhar no escritório de advocacia, já fazia tudo ali dentro, fiquei um pouco relaxado e às vezes não tinha tanto ímpeto na prova.
e acabei demorando algumas provas, mas passei, né? E aí começou a minha carreira realmente como advogado. E aí aquele instinto lá do começo, de sempre trabalhar por classe, sempre estar envolvido nessas coisas, procurei na época o doutor Antônio Apolinário, estava ali no seu primeiro mandato ali na OAB, e ele prontamente me recebeu, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo doutor Antônio. Ele disse, não, se você se dispuser, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ter algumas coisas aqui, tal. E me colocou como representante da CAAP, que é a Caixa de Assistência aos Advogados de Pernambuco. A Caixa de Assistência é aquela que faz as parcerias, né? Quase parecido com uma Rosa Master, que procura os descontos e tal nas empresas. Pronto, a Caixa faz isso, né? Ela tenta fazer... A CAAP. CAAP faz isso, é a Caixa de Assistência aos Advogados, ela faz isso, ela tenta fazer essas parcerias com lojas, fazer convênio com cursos, com editoras de livro e tal, para que o advogado consiga, né, aos poucos, ter aquele desconto, né? E eu me senti super empolgado, rodei aqui o comércio, fiz várias parcerias aqui no comércio e tal, com várias empresas. Umas se manteram, outras depois findaram, acabaram as empresas. E depois ele me colocou como presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que era a área que eu trabalhava, né? E depois como primeiro secretário no terceiro mandato dele. E aí eu me empolguei, decidi me candidatar, né? Falei com o doutor Antônio. Depois de 3 mandatos dele, todos nós fomos coniventes com isso. Ele não forçou barra, não. Ele queria ser candidato, o momento era conivente, e ele passou ali 3 mandatos, e ao final do terceiro ele disse, não quero mais, né? Então eu fui, dei o meu nome, me candidatei. Eu acho muito brilhante isso, assim, quando a gente chega um momento, eu tô aqui na CDL desde 2022, janeiro de 2022 eu assumi, e aí o presidente da federação, o doutor Eduardo Catão, ele falou, não, a senhora tem que ficar aqui pelo menos mais 15 anos, como dona Edileuza ficou. Eu disse assim, não, a gente tem que dar a cadeira para todos os empresários representarem a classe. E aí, cada um vai ter sua gestão, cada um vai ter sua história e não vai deixar de merecer a história quem fez. Sim, né? Doutor sim. Antônio, um abraço para o doutor Antônio Apolinário, que deve estar vai assistir esse podcast. Com certeza. E aí, parabéns, assim, por ter... visto o momento certo, sabe aquela hora assim que você diz assim, agora eu tô aqui nos bastidores, pela experiência, pela vivência, pelos relacionamentos, as pontes e as conexões que ele construiu, né, e você hoje está como presidente da OAB, então assim, parabéns, né, é a gente saber esse momento. E aí eu queria abrir um parênteses, eu pulei uma etapazinha bem rápida, na faculdade aqui na Facete, eu fui o vice-presidente do diretório acadêmico, né? Seu Luiz quase morre do coração quando dissemos a ele que fundar um diretório acadêmico, é para brigar com os a gestão, direitos da gestão dos alunos. Mas nós fundamos, foi bem pacífica, fui representante de turma e fui o presidente da comissão de festa. Da formatura. Da formatura. Dona Márcia, olha, isso me consumiu uns anos da minha vida, esse negócio da formatura, porque... Pense numa dificuldade, você unificar pensamentos cada um de com cor suas de roupa, vontades, de tipo de comida, onde vai ser o local da festa, mas vencemos e foi uma das... Eu posso dizer que foi o melhor baile de formatura de Timbaúba, eu me orgulho muito disso, do meu baile. Mas vamos lá. E aí cheguei à presidência. O doutor Antônio me cedeu a vez e eu me candidatei. Fui chapa única, mas a gente tinha aquele medo de... Os advogados podiam... Não querer, podiam lá e anular o voto. Já imaginou você se candidatar numa chapa única e ter 50% dos votos? Então, quer dizer, a metade dos advogados não gosta de você. Um exemplo, então, né? tivemos mais de 90% da votação, né? Então, assim, foi uma votação estupenda. E iniciou a minha carreira como presidente. Pensava eu que era mais simples. O doutor Antônio fazia parecer muito simples. Mas vem alguns perrengues, algumas coisas... No meio do caminho, vem alguns percalços. Né? Que é normal. É normal. Eu que diga. É normal, né? Principalmente de uma coisa que nós já tínhamos até comentado em outra vez. O advogado, ele não é meu inimigo. Ele não é meu opositor. É um concorrente. Outro advogado. Ou um parceiro de negócios. Ou um parceiro de negócios. Eu sempre costumo dizer que eu tenho parceiros de negócios. Eu tenho pessoas que são do mesmo segmento que eu e nós fazemos parcerias. Isso. Quem não gostar... Aí, paciência, mas eu tô aqui aberta a parcerias, a gente tá sempre aberta a parcerias, porque eu acho que a gente vive nesse mundo uma vez só, né? Sim. A gente veio pra cá escolhido e a gente precisa fazer nossa história. Nossa história. Deixar nosso legado. E o advogado, outro advogado que não seja eu, não é meu inimigo. Ele não tá lutando contra a minha pessoa.
ele está captando os processos dele. E ele está captando os processos deles e defendendo os clientes dele dentro da lei. Né? Existe uma lei para isso, né? Então... Eu não faço muita área criminal, né? Uma das poucas causas que eu peguei, né, com uma pessoa que chegou se queixando num relacionamento, no final do relacionamento, e que a ex-cônjuge tinha denunciado ele e tal, e eu inventei de ir na delegacia acompanhar esse inquérito dele. Quando eu cheguei lá, o advogado da outra parte era o doutor Antônio Apolinário. Era o meu presidente da OAB, na época ele era presidente. E assim, alguns poderiam pensar que fosse constrangedor. Não. Sentamos lá, os advogados conversaram. Chega numa ele solução. Com a cliente dele e eu no meu cliente, e a gente debateu e chegou num consenso e finalizou ali aquele processo. Já tive outros processos onde ele estava na parte contrária, o próprio doutor Antônio. E não briguei com ele, não discuti, defendi os direitos do meu cliente e ele o direito do cliente dele. Mas ainda existem alguns advogados que pensam que advogados são inimigos. Eu, como eu já disse lá no início, no nosso escritório, nosso carro-chefe é direito previdenciário. E quantos advogados eu já não ajudei aqui no início da carreira previdenciária? De instrução, convidei para fazer uma audiência comigo. Doutor, como é que faz uma audiência previdenciária? Eu digo, dia tal tem uma audiência. Vai lá para o escritório. A maioria das audiências hoje são virtuais. Vai lá para o escritório e você vai assistir a audiência comigo. Você vai ver como é que faz uma audiência. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ora, os benefícios negados aqui no INSS, vem advogados de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, vem advogados de fora e tira processo aqui. Então está sobrando processo. Né? Mas com certeza. Que dá para todo mundo aqui. Dá para todo mundo. Se os advogados de Timbaúba dessem conta de 100% dos processos indeferidos aqui, não precisava vir nenhum advogado de fora. Eu tenho uma frase que eu não me recordo agora de quem é o autor. Eu não posso dizer que sou eu que falei essa frase. Mas é uma frase bem interessante. É assim, o sol nasce para todos, mas a sombra para poucos. Poucos, exatamente. Eu não sei onde eu li isso. Não sei o autor, porque também eu não posso citar e não saber. Autor desconhecido, vamos falar assim. Mas não fui eu que falei. Então, o sol nasce para todos e a sombra para poucos. Para poucos. Então, assim, é isso. Advogar é isso, né? É isso. Nós temos a nossa própria batalha diária com os nossos clientes, com as nossas peças, com os nossos processos. Há uns 15 dias atrás aconteceu uma mudança no sistema, né, no que nós trabalhamos, é o PJE. Então aconteceu uma mudança que gerou uma pane. E os advogados aqui entraram em pane. Eu passei um dia todinho dizendo ao pessoal qual era o aplicativo que baixava, qual era o autenticador, que é o Google Autenticador, ou da Microsoft também. Tem ali o autenticador, e eu passei o dia ensinando ao pessoal. Então, essa questão que você está falando, doutor, é em virtude desses golpes que está acontecendo na internet. Isso é importante, viu, gente? Isso. Chama atenção nesse momento que o doutor Gedalia vai falar para a gente. Isso. É muito importante. Eu ia pontuar sobre isso. Nós estamos num momento de muitos golpes virtuais. Não é só na área da advocacia, em toda a área, em todo canto. Os bandidos, eles se aperfeiçoam. Eu acho que quando se nomeia crime organizado é por causa disso. Os caras realmente se organizam, né, para estar no crime. E existe um golpe que está gritante hoje, que é pessoas fazem um WhatsApp, roubam lá a foto, né, coisa mais simples do mundo. Eu tenho a Dona Márcia no meu WhatsApp, abro o WhatsApp dela, tá lá a foto, você amplia, faz um print, salva e bota ali em qualquer outro WhatsApp. Então, eles captam ali a foto do advogado, às vezes até o logo da marca, do advogado, do escritório de advocacia, e com muita propriedade eles falam com os clientes sobre o processo, quando foi a sentença, o teor da sentença, valores, se você ganhou 5, 10, 15, 20 mil, eles falam com muita propriedade. Então, a OAB, junto com Polícia Federal tal, e outros órgãos, detectaram que você conseguia acessar o sistema PJE, não só com token, né? Aquele token que aqui a CDL faz, né? Que é a assinatura digital, mas você conseguia também acessar... Que é a certificação digital. Isso, mas você também conseguia acessar com CPF e senha. Então os bandidos estavam conseguindo burlar essa parte do PJE de acessar com CPF e senha e estavam acessando... Os processos inteiros do Brasil todo. Então, quando os golpistas falavam com o cliente, ele falava com toda a propriedade. Ele sabia, e aí os clientes acreditam. Tudo de dentro do processo. E os clientes acreditavam. Só que existe um pequeno detalhe. A justiça não lhe cobra um imposto para liberar o seu alvará, para liberar o seu RPV, o seu precatório. E é mais ou menos por aí que eles caíram no golpe. Dizem, tá aqui o seu processo, tá ganho, a sentença foi tal dia, o seu valor é tanto... Está aqui para expedir o precatório, para expedir o RPV, para expedir o alvará,
mas tem que pagar o imposto, tem que depositar isso, tem que depositar aquilo. Que era onde as pessoas caíam. Caíam no golpe. E convenhamos que brasileiro gosta de uma vantagem, né? Se tá alguém ali oferecendo, já vai cair na tua conta, o pessoal vai e deposita. Pessoal, nunca respondam o WhatsApp que não for já o WhatsApp de sua confiança. É aquele WhatsApp que você trata com o advogado desde o começo do processo. Lá no nosso escritório tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp do meu irmão, tem o WhatsApp do escritório, institucional do escritório. E um detalhe também, por exemplo, quando essas pessoas recebem essas mensagens, aí fica naquele desespero, porque já vem esperando, fazendo sonhos, planos para receber esse dinheiro, para comprar uma casa, para distribuir não sei o quê, para fazer não sei o quê. Então, assim, aí nessa ansiedade, terminam caindo no golpe. Aí depois percebem que foi um golpe. Porque o que é o primeiro momento, você receber uma ligação, ou você receber, porque hoje a inteligência artificial, Sim. a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a inteligência artificial faz sua voz, né? Então, assim, imagine que uma ligação dizendo sobre todo o seu processo. Você desliga e liga para o seu advogado na mesma hora. Na mesma hora. Então, é isso a informação que é importante a gente, quem está nos ouvindo nesse podcast, Sim. isso é de utilidade pública agora. Com certeza. Você desligar, se for o WhatsApp, não responder, dar um print e mandar para o seu advogado. Não passar nenhum dado, foto, nada. Ok, vou falar nem com o meu foto, advogado agora. Nem senha, nem certificação, Nada. nem certificação digital, nada. Desliga, finge que caiu a ligação e liga imediatamente para o seu advogado. Caso o seu advogado não atenda no mesmo momento, porque os advogados estão ocupados, de repente em outros processos, em alguma audiência e não possa responder, dê um print, se for um WhatsApp, dê um print, e se for a ligação, dê um print da ligação, não tem o número lá, e mande para o advogado no WhatsApp, que você já tem o processo, o seu advogado se acompanhando o processo inteiro. Está correto dessa forma, doutor? E aguarde. E se a pessoa insistir, você rejeita a ligação e aguarde o seu advogado que está com o seu processo, aquela pessoa que você já vem acompanhando o seu processo desde o início. Exatamente. Então, vai lá e fala com ele. Deixa ele retornar para você. Porque aí você não vai estar caindo nesses golpes. Então, assim, esse sistema trouxe um transtorno. Houve uma mudança no sistema PJE e muita gente estava tendo dificuldade, muitos advogados estavam tendo dificuldades ali na entrada para autenticar. Eu passei uma segunda-feira todinha só orientando os advogados. Faça assim, baixe esse autenticador, vincule com o e-mail que está cadastrado lá no PJE, uma luta. Mas graças a Deus vencemos, hoje todo mundo está entrando na maior naturalidade. Chega lá, e a segurança, né? Tanto para o advogado como para o cliente, que é o mais importante, que é a ponta final, que é o nosso cliente, né? Que é o seu cliente. Exatamente. A importância e a garantia dele ter. Doutor, sobre essa sua trajetória na advocacia, que já é bem conhecida aqui na nossa cidade e na região, porque Timbaúba, ela tem outras cidades que vocês atuam, né? Isso. Você poderia falar quais cidades? Nossa subseccional abrange Camutanga, Ferreiros, Timbaúba, Macaparana, São Vicente, Aliança, Vicência e Buenos Aires. São 8 cidades que nós abrangimos com a nossa subseccional. É tipo a CDL. A CDL também é essa cidade. Só não entra Buenos Aires, a gente entra Aliança. Aliança e Condado. Isso. São 9 municípios. Isso. Buenos Aires para lá, Nazaré da Mata, aí vem Tracunhém, aí já passa para Carpina, subseccional Carpina, que abrange Paudalho e tal. Né? Ela é por regiões. Com essa sua trajetória, mas como nasceu esse desejo realmente do direito? Você já contextualizou para a gente aqui, mas assim, você assumir essa missão de liderar a OAB. Como foi essa vontade? Pois é. Você falou que ia por classes. Isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar por classe, eu sempre gostei de ter a representatividade daquela classe. Seja que fosse na escola primária, na faculdade, na comissão de festas lá da faculdade. E na OAB não é diferente. Ou seja, por onde você passou, você deixou seu legado. Deixei um legado. Deixou sua história. Até porque, Márcia, quando você trabalha por uma classe, você é obrigado a ter mais responsabilidade. Você é obrigado a estudar mais. Eu, quando vou falar em algum local, já dei palestra na faculdade de Direito, já dei palestra no Sindicato São Vicente, Macaparana. Você é obrigado a estudar mais e ver um aprendizado. Quer queira, quer não, você está aprendendo, cada vez você está absorvendo mais conhecimentos. Você está aprendendo e você está ensinando as outras pessoas. Isso. Né? Porque quando a gente senta para aprender, a gente consegue se levantar para ensinar.
Então, quando você diz que aprende, né, você está aprendendo, mas você aprende todos os dias e as pessoas estão aprendendo com você. Sim. Às vezes, uma palavra que você fala, uma forma que você trata uma pessoa, essa pessoa já tem como... a gente nem imagina. Eu estava até... Um dia desse eu estava fazendo um vídeo que eu fiz assim, a gente não tem noção de quantas pessoas a gente impacta na vida. A nossa noção, a gente não tem essa noção. Você provavelmente também não tem. Mas tem muita gente que admira você, o profissional que você é, o advogado que você é, entende? Por quê? Porque você mostrou isso. Então você se esforça para fazer sempre o seu melhor. Isso. Não é você ser melhor do que ninguém. Não é sobre isso. É você ser melhor do que você mesmo você foi ontem. Tu entende? Eu aciono, eu meço por isso. Tipo, hoje eu tô querendo ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Então, quando você vai para um sindicato fazer uma palestra, quando você vai para a faculdade fazer uma palestra, quando você dá uma palestra em algum lugar, alguma escola, alguma entidade, você também se prepara mais do que você já sabe, né? Você levar esse conhecimento. Mas aquelas pessoas que estão ali já estão lhe vendo Sim. e lhe admirando. E querendo fazer o que você faz. E querendo seguir seus passos. Então, assim, a gente não consegue medir, não consegue mencionar... não consegue ter medida do que eu faço, o que eu impacto na vida de alguém. Então, assim, é muito forte. Né? Então, assim, parabéns. A gente nunca parou assim para pensar como é que eu impacto a vida das pessoas. A gente impacta, sim, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas verdades, com a nossa história, com o nosso tratar com o ser humano. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu tive uma história bem rápida, vou explanar sobre essa história. Muitos anos atrás, no início da minha carreira de advocacia, eu fui num sítio colher documentação de uma família para fazer um benefício assistencial, né? E fui lá, expliquei o que era que precisava, tal. Para mim, uma coisa normal, que eu estava fazendo ali com habitualidade. Ia lá, colhia os documentos, porque às vezes você pede o pessoal trazer os documentos e o pessoal às vezes não sabe, vai trazendo a prestação. Quando você vai lá em loco, você consegue já ver tudo, já pega o documento da família todinha, tal. Anos depois, foi no início, eu não era nem advogado, eu era o menino de recado lá do escritório. Eu estava fazendo, né, os mandados lá do escritório. Mas eu já me trajava, já andava com blusa de manga comprida, né, já tentava andar conforme as exigências do direito. Né? E anos depois, eu recebi no meu escritório uma moça, ela querendo fazer um processo de salário e maternidade, né, fui lá pegar algumas aulas, ela disse, eu estou hoje fazendo curso de direito, eu sou estudante de direito. E ela disse, o senhor lembra, tal ano, você foi na casa, tal. Ela disse, eu achei tão bonito a sua forma de falar, a sua forma de vestir. Meu Deus, eu tava tão simples, eu tava só com uma blusa de manga comprida e uma calça jeans. É sobre isso. Né? É sobre e ela isso. disse, naquela hora eu disse, eu quero ser advogada como esse rapaz é. E ela foi lá ao escritório para finalizar um processo de salário e maternidade e me mostrou que estava como estudante de direito. Ela está terminando o curso lá na faculdade. Esses dias ela é advogada também. Então, eu reforço o que eu falei. A gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Não temos. Então, assim, isso é muito bom. Isso é positivo. Então, que continue fazendo tudo isso que você já faz. A advocacia é um universo cheio de desafios, responsabilidades, vitórias silenciosas. E qual foi o momento que marcou a sua carreira e ajudou a moldar o profissional que você é hoje? Vamos lá. Eu hoje sou maçom, com muito orgulho, né? E nós temos um jargão que diz, nós temos que lapidar a nossa pedra bruta. Todos os dias a gente lapida um pouquinho, mas essa questão do recurso que eu venci, da senhorinha lá do Engenho Xixá, que hoje é distrito, aliás, é distrito da região de Timbaúba, mas ela tratava tudo lá em Macaparana por ficar mais próximo. Eu acho que aquele momento daquele recurso ali, aquele indeferimento revertido, eu acho que foi o momento... E a vitória dessa cliente, foi o momento que você fez... Eu disse, é isso que eu quero. Pra minha vida. Transformar a vida das pessoas. Porque, Márcia, às vezes a gente pensa que é uma questão pecuniária. Lógico, é bíblico, todo trabalhador é digno de seu salário. É bíblico isso. Mas eu acho que a advocacia, principalmente nessa área que eu trabalho, ela tem um caráter muito assistencial. Né? Aquele benefício que você consegue. Eu já vi várias famílias assim passar por situações, né, que com aquele benefício você traz dignidade àquele grupo familiar. A voltar aquela família a sobreviver. A sobreviver. Porque estavam só existindo. Tem muitos casos que a gente vê só a pessoa existindo. Nós temos um cliente aqui de Sapucaia
que naquela época tinha as festas aqui fora de época, os carnavais fora de época aqui, tal. Ele tinha ido lá no escritório e me contado uma situação bem delicada, que teve um problema de AVC, estava sem poder trabalhar, e que estava realmente passando fome e tal. Eu escuto isso muitas vezes, né? Eu acho que é como um médico que vê a morte quase todos os dias. É porque os problemas se acaba repetem em várias pessoas, em acho várias que aquilo famílias. não tem tanto impacto como a pessoa que vê a primeira vez. E ele me contou a história tal, e eu estava no bloco, né, com a minha pessoa, com a minha companheira lá, pam. Quando eu passei a visão, ele, a esposa e 2 filhos catando latinha. Cara, isso... Quando eu olhei que vi aquela cena, ele mesmo com AVC, aquela mãozinha dele assim, pra dentro, assim, andando meio pendendo, e ele catando latinha, aquele morgou minha festa. Eu fiquei a noite todinha com isso na cabeça. Na segunda-feira eu voltei pro escritório e digo, a gente agora vai ganhar o processo daquele homem. E um tempo depois que a gente tinha ganho, tal, acho que uns 3, 4 meses depois, no final de ano, inclusive, a esposa dele veio trazer uma lembrancinha pra mim. Veio trazer uma lembrancinha, uma coisa simplória, não vou nem dizer o que era, mas uma coisa simples. Mas aquele presente cheio de emoção. Que ela disse, doutor, hoje eu não tô mais passando fome. Hoje, isso é um presentezinho simples. Tá, eu queria lhe dar uma coisa melhor. E aquele presente me encheu de orgulho. E são coisas como essas que dão um estalo assim, que me faz a cada dia. E quando você fala isso, a gente se emociona, né? Porque assim, veja quantas pessoas passam por essa dificuldade e não tem noção que precisa de um advogado como você, como muitos advogados aqui na cidade, que a gente conhece, muitas pessoas que são competentes, que vai lá e luta pelo seu direito e trazer essa dignidade, devolver essa dignidade da família. Aquela família. Chega a ser emocionante, porque assim, a pessoa passar fome, né? Eu não digo nem... A fome, ela traz muito mais coisa. Não é só a falta da comida. É a dignidade. É o juízo da pessoa, é a sanidade mental, né? De você olhar assim e dizer, cara, eu tô aqui dividindo o pão. Eu já escutei histórias de pessoas de dizer assim, que tava almoçando e você falou que era 2 pedaços de carne para cada um, né? Não tinha carne, então era ovo. Então ela pegou o ovo e dividiu em 4 pedaços. E os meninos falavam, a senhora vai comer, mãe? Não, meu filho não gosta de ovo, não. Por quê? Porque não tinha outro ovo para comer. Então, ele instalava o ovo lá e partia em 4 pedaços, dava os filhos, 4 filhos, e ela ficava sem comer. E ela dizia aos filhos que não gostava de ovo. Então, assim, veja quantas pessoas não passam por isso. Por isso. Né? E você, como advogado, e a classe do direito, devolver essas pessoas dignidade. Né? É trazer de volta a dignidade da pessoa, honrar aquela pessoa. Então, assim, parabéns pelo excelente trabalho, né, dos advogados. Então, aprender cada vez mais a respeitar a classe. A classe, com certeza. Né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Assumir a presidência da OAB exige equilíbrio, firmeza e também sensibilidade. Né? Na sua visão, qual é o maior compromisso hoje na instituição, na vida da sociedade e dos advogados? Você quase respondeu já, mas eu acho que qual é a visão a maior, assim, que você hoje visualiza, vislumbra que a OAB representa, né, a sociedade, os cidadãos brasileiros, pernambucanos, timbalbenses e regiões, né, em toda a região aqui que vocês atuam, e para os advogados que estão afiliados, se chama assim, afiliados, afiliados à subseccional de Timbaúba. Nós não fazemos comício, né? Não temos assim fazer festas assim na candidatura da OAB, mas o boca a boca, conversando com um com o outro, tal. Mas eu tinha tipo uma promessa de campanha minha desde o início, que era justamente tentar colocar na mentalidade dos advogados que o meu concorrente não é meu inimigo, certo? Eu tinha muito isso. E tentar pacificar, né? A advocacia. Nós víamos aqui na OAB muitas denúncias de advogados contra advogados. E eu tinha esse sonho. Lógico que a gente tem vários sonhos. Eu tinha um sonho de construir a sede da OAB Timbaúba, deixar meu nome aqui no prédio lá, marcar, tal. É um sonho longínquo, mas quem sabe daqui para lá a gente consegue um dia. Mas assim, e eu tinha essa prerrogativa de querer pacificar. Né? É tanto que... Você tem. Tenho. Você tem. De várias denúncias que nós já recebemos lá na OAB, até da própria sociedade, né? Porque existe, né? Às vezes o cliente
entre se sente desacordo, se sente lesado, lesado pelo advogado, acha que o advogado não cumpriu a contento que tinha contratado com ele, vai à OAB. 80% eu consigo resolver hoje na na conversa. conversa, num acordo. O que é que você quer? Essa denúncia ao advogado, às vezes, não vai trazer nenhum benefício para aquele. Não é melhor que tente resolver? A sua gestão é apaziguadora. Apaziguadora. Esse é o seu legado, que você quer apaziguar, unir. Eu digo, não é melhor que tente resolver? Não vai ficar melhor para você que resolva essa situação? Vai. Se fizer assim, tá bom. Chama um advogado, puxa a orelha dele aqui, tal, e a gente vai e consegue. Então, 80% a gente está conseguindo desfazer na via administrativa, como nós chamamos, sem precisar de fazer um processo. Eu acho que essa é uma das minhas maiores missões. Estamos reformando lá o prédio da OAB, climatizei a sede da OAB, né, que era um sonho que eu tinha também. Eu chegava lá na OAB e a secretária estava lá com a testinha toda suada, porque o prédio da OAB fica de frente ao sol, né? Total. Quem conhece Timbaúba fica de frente à prefeitura. Na frente da prefeitura é sombra na parte da tarde. O tempo todo. Mas a cara da OAB está lá, chegava lá, já está climatizada. Estamos fazendo nosso auditório, que sempre foi uma falta que nós sentimos aqui, de estar pedindo auditório disso, pedindo auditório daquele. Inclusive a CDL já cedeu, se quiser fazer alguma coisa aqui, o auditório. Mas aí a gente alugava, procurava lugar. Estamos finalizando o nosso próprio auditório, que é na lateral do nosso prédio ali. Uhum. Já está com ar-condicionado, já temos as cadeiras, está só finalizando forro, tal. E eu acho que no momento, são essas missões. Né? Lógico, o pensamento é de ir bem mais longe, né? É de, como eu já disse, de ter nossa sede própria. Mas aí vem... É um contexto muito maior, tem que ter um terreno, tem que ter um projeto feito para lançar para a OAB, e a OAB federal, que é a OAB nacional, tem que avalizar, porque a verba vem do lado, tem a parte burocrática, que talvez dure mais do que o meu mandato, né? Mas... a vontade que eu tinha de tentar dar uma apaziguada, eu já estou conseguindo no meu primeiro ano de mandato. Estou conseguindo equilibrar os ânimos dos advogados e dos cidadãos. Isso já é muito bom. Muito bom. Estou satisfazendo o cidadão. O cidadão chega lá para reclamar, para fazer manifestar a sua resignação e sair de lá com o problema resolvido. Senta, resolve, é melhor do que um processo, é melhor do que uma queixa, que às vezes a queixa não ia dar em nada, não ia resolver o problema dele. Verdade. E ele tem um problema resolvido. Nos últimos anos, o direito, né, tem passado por muitas mudanças, e assim, mudanças profundas e significativas. Essas novas tecnologias, novas demandas sociais, novos formatos de atuação. Como você enxerga a advocacia do futuro hoje? Vamos lá. O direito vem se adequando à sociedade. Né? O direito tem que se adequar à sociedade. Não é? Existiam alguns crimes que lá atrás eram tidos como crimes horrendos e hoje em dia já foram amenizados. Ou vice-versa. Por exemplo, nosso Código Penal até 2015, salvo engano, 2015 não é muito minha área, mas o estupro só era quando tinha manter conjunção carnal, tinha que realizar o ato. E devido a várias situações, né, que meninos, meninas passavam, tal, foi mudado e hoje em dia tem uma própria carícia, né? Já é dado como estupro, né? Como assédio sexual. Um lado mais libidinoso, uma questão mais complicada já é taxado como estupro. Então, assim, a lei vai se adequando, né? O que antigamente seria uma bigamia era crime, você podia ser condenado, não era um crime, não era uma prisão muito grande, mas você podia ser... Hoje em dia tem o casamento, não é o casamento em si, mas você consegue registrar a união de 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, né? Então o direito vai se adequando. E nesse interregno vem também as mudanças digitais, né? Total. O direito hoje já existe norma para autorizar o próprio juizado a utilizar inteligência artificial. Então, o advogado também vai ter que aprender a galgar esse passo digital. Ele vai aprender a adentrar nessa área, lógico, com toda a cautela, com todos os cuidados, porque aí a gente vai passando de geração em geração e a gente vai passando por mudanças históricas, né? A IA também erra, também claro, inventa. Claro, né? porque ela não conhece o caso, então a gente tem que explicar quem é a situação. Eu vejo muito assim, antigamente, vão denunciar nossa idade, né? Mas assim, antigamente a gente quem tinha uma baça
O que era a Bassa? Era Meu uma pai coleção tinha de coleção. livros que era o preço de um carro. Isso. Praticamente isso. Meu pai tinha um ciúme. Eu lembro que eu ganhei essa Bassa, ia comprando uma coleção de coleção. Cada vez era um mês era uma coleção. Cada mês era um livro para compor uma Bassa. Porque ela inteira a gente não conseguia comprar. Minha mãe não tinha condições de comprar. Então eu tinha essa Bassa, que até hoje eu ainda tenho guardada. Então eu tinha essa Bassa de tudo do mundo. Tinha ali, Até ordem alfabética, tal, tudo. E assim, tinha outros livros que era assim, como a menina se vestir, como o menino se vestir. Eu ainda tenho esses livros lá em casa. E a gente se debruçava para estudar aquilo dali. Isso. Aí depois veio o Google, né? Aí depois agora veio a IA. Então hoje em dia as pessoas não estão mais procurando mais saber as coisas no Google, já estão indo buscar avatares, né, que a gente chama, avatares, IA, que é a inteligência artificial, e procurando saber. Essa semana a gente estava em viagem em São Paulo, aí eu disse que eu queria comprar uma mala. Eu sabia onde era a loja, eu fui 2 vezes no lugar lá e a loja fechou, não existia mais essa loja. Aí a menina que estava comigo, que é a minha gerente, fez assim, procura IA. IA, onde é que tem uma loja que venda mala para viagem, não sei o que. Menina, ela fez um resumo, disse todas as lojas de malas que tinha em São Paulo. O lugar, a hora que estava aberto, onde estava fechado, impressionante. Então, assim, essa IA já é dela. Ela já comprou essa IA já é dela, é uma secretária virtual. Então, assim, onde a gente vai chegar? Né? Então, assim, a preocupação, a minha pergunta é justamente essa. Como vocês, advogados, você como estar presidente da ordem, né, como você enxerga essa tecnologia tão avançada que a gente está vivendo? Como você enxerga o direito daqui para frente? Eu sei que já se adaptou, a gente vai se adaptando, o direito vai se adaptar, os cidadãos realmente, a situação da população, das pessoas que precisam, como você contextualizou muito bem, mas como você vê, é uma ida sem volta. Você não consegue hoje mais viver sem celular. Sim. Né? Então, assim, você daqui a pouco não vai conseguir mais viver sem o IA. Então, no início do nosso escritório, nós tínhamos parceria com o escritório de João Pessoa. E esse eu não vou dizer o nome, né, porque é uma situação mais complicada. Mas vamos lá. No escritório de João Pessoa tinha 2 advogados, tipo decanos, né? E na entrada do escritório deles, um deles tinha um quadro bem grandão, ele recebendo um diploma, e eu tive a curiosidade, perguntei que diploma era aquele. E ele disse que era o diploma da formatura do curso de datilografia de 1970 e pouco. Ele tinha um curso de datilografia. Eu também tive. Era uma festa. Eu tive. Era uma formatura que parecia... né, e ele era muito contra a utilização de computador. Ele digitava... Ele redigia as peças dele na máquina de datilografia. Ele datilografava. Existe esse verbo. E depois ele nos passava aquela peça e a gente digitava no computador. Né? Então ele era averso a computador. Total. E hoje em dia é um caminho sem volta, assim como a IA também. O advogado que vai ter um passo à frente vai ser aquele advogado que vai ter um melhor programa, que já existem programas onde a IA vai buscar jurisprudência, entendimento, dentro dos sites da justiça, né? Já existem IAs programadas para isso. Então, o advogado que aprender a dominar, dar o comando correto na IA, para que venha a resposta. Aquela resposta correta, esse advogado vai estar à frente. A gente sabe que a inteligência artificial vai completar vários cargos, várias funções. Mas, repito, aquele que despontar à frente, aquele que tiver especialidade naquela matéria que ele tratar com ela, esse não vai faltar. Ele vai continuar no seu escritório, ele vai continuar no seu trabalho. Isso é muito bom. A defesa das prerrogativas, né, é um dos pilares da OAB. Há algum episódio, assim, ou iniciativa recente que você considera essencial para fortalecer a atuação dos advogados no dia a dia? Sim, há um episódio recentíssimo e que todo mundo que ouvir esse podcast, que vê esse podcast vai lembrar. Estamos em uma época de polarização. Né? Comentamos até antes aqui nos bastidores essa questão. Hoje em dia, muita política está uma polarização incrível. Ou você é muito de um lado, ou você é muito de outro. Não tem mais aquele meio termo, ninguém quer mais conversar. Mas eu vou contar um episódio que aconteceu agora há pouco, né? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, todo mundo conhece, cerceou a palavra de um advogado na hora de uma sustentação oral.
e o presidente nacional da OAB impetrou um mandato imediato para que se respeitassem as prerrogativas e aquele advogado pudesse fazer a ostentação. Não o fez pelo entendimento da Suprema Corte. Não, a Suprema Corte não é maior que a lei. A Suprema Corte está ali para destrinchar a lei, dizer o que é que a lei diz e saber se é certo, se é errado, para interpretar a lei, a Constituição. Mas a Suprema Corte não é maior que a lei. Então, o presidente nacional da OAB interpelou e o advogado teve a oportunidade de fazer a sua sustentação. E hoje em dia, em outras audiências lá no Supremo Tribunal Federal, é respeitada a oportunidade do advogado fazer sua sustentação oral. Então, a OAB está aí para defender as prerrogativas dos advogados, assim como dos cidadãos. Vou lhe contar também um episódio prático. Na pandemia, nós ficamos muito incomodados com aquelas filas gigantescas na frente da Caixa, o pessoal no sol, meio-dia, 1 hora... E aquelas tendas, quem primeiro requisitou à prefeitura aquelas tendas foi a OAB. Inclusive, foi criado um grupo para fiscalizar aquelas obras, as tendas que tinha nas entradas da cidade, tal. E o presidente da OAB à época, o doutor Antônio, ele elegeu uma comissão para fazer parte desse grupo da prefeitura. E nós estávamos ali para defender os cidadãos. Nós estávamos ali para atuar defendendo as prerrogativas dos cidadãos. É tanto que as tendas chegaram e pôde dar, entre aspas, um conforto melhor ao pessoal ali na frente da Caixa. Então, a OAB não é só a defesa da Constituição, não é só tratar com os advogados que são associados, que são afiliados, mas é também ver o lado da sociedade. Da sociedade, né? Defender certeza. O lado da sociedade como um todo, né? De certa forma. A OAB, ela também desempenha esse papel social muito forte. A gente está falou isso agora. Quais as ações ou projetos que você acredita que realmente vai impactar a comunidade? Esse aí foi um impacto muito grande no tempo, eu lembro muito bem das tendas na rua, e assim, eu não sabia que tinha sido a OAB, eu pensei que tinha sido outras pessoas, até a própria Caixa Econômica, até achei. Mas assim, isso é bom saber, né? Porque assim, o impacto que vocês também têm dentro da sociedade, né? Então assim, qual o impacto assim que se aproxima da instituição dos cidadãos? A OAB também atua na sociedade. Sim. Né? Nós falamos agora há pouco sobre os crimes virtuais, né? Os golpes que estão se passando por advogados. Mas a OAB vai um pouco mais além disso. Né? A OAB Pernambuco, através da nossa presidente, Ingrid Zanella. Um abraço para a doutora Ingrid, que é uma sumidade, mulher. Primeira presidente da OAB Pernambuco, mulher, né? Da OAB Pernambuco, doutora Depois Ingrid Zanella. Tantos anos, Depois de tantos anos, né? Tantos homens, ela foi a primeira. Então ela entrou com ação, né? Onde cita ali o Banco Central, para que o Banco Central crie normas para observar essas aberturas dessas contas digitais, né, que é muito banalizado. Quem assistiu Fantástico uns 15 dias atrás, o cara tira uma foto do rosto, coloca num boneco e faz o escaneamento, né, facial. Então, a OAB entrou com ação citando o Banco Central e citando a Anatel para que se criem normas para tomar conta dessa geração de números, às vezes com CPF de pessoas que já foram falecidas e tal, para evitar agora. Até criança, né? Porque hoje a criança, além de você já sair com o teste do pezinho, o teste da orelhinha do hospital, já sai com sua certidão de nascimento e o CPF. Isso. Então assim... Até as crianças estão sendo A OAB está cobrando que banco, que instituições telefônicas... O Bacen... Isso. Criem normas para tentar proteger o cidadão disso. Então, a OAB não está só defendendo a advocacia, ela está, de uma forma geral, defendendo as prerrogativas da sociedade. Da sociedade, isso é muito bom. E olhando para frente, quais são as metas e sonhos dos próximos passos da sua gestão? Vamos lá. Doutor Antônio disse, antes do doutor Antônio, tiveram outros presidentes, Carlos Eduardo, doutora Finha, né? E a gente brincava muito doutora Finha, porque a doutora Finha passou 5 mandatos. Foram 15 anos à frente da OAB. Eu lembro. E doutor Antônio, 3 mandatos. Doutora Luciana também foi presidente aqui da OAB. Passaram-se nessa instituição muitas pessoas boas, muitas pessoas, né, de nome, que levantaram realmente... E doutor Antônio disse que é viciante. Você acha complicado o começo, todo começo é difícil. A gente acha ali um pouco complicado ali
essa situação, mas depois você vai se adequando, né? Vai ficando fácil. Vai ficando mais fácil, ou menos difícil, não sei, mas vai ficando mais fácil você conduzir, você vai querendo ficar outro mandato. Mas assim, eu teria um sonho de não só essa reforma que nós fizemos agora, de criar o auditório, de climatizar a OAB, né? Eu teria um sonho de construir a sede. Não é fácil. Mas esse é um sonho recorrente que eu durmo e acordo pensando nisso, um local, em falar com a prefeitura para ceder um terreno e a gente tentar... Porque também não é só um terreno. É toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. Não estou desmerecendo a localidade, mas tipo, você fazer uma sede da OAB lá em Queimadas, não estou desmerecendo a localidade não, pelo amor de Deus. Mas a dificuldade que até a própria população teria de ir lá resolver um problema, que os advogados teriam de ir lá. Então a sede da OAB tem que ser bem localizada. Então, um terreno... Um estacionamento. Então, um terreno... Porque até onde está hoje não consegue nem estacionar. Nem estacionar. Então, um terreno num local que seja prático não é barato, é caro. Então, é toda uma estrutura. Mas esse é um sonho que a gente deixa guardadinho. Sonho é sonho, viu? Sonho é sonho. O que você ainda deseja construir ou consolidar como presidente da OAB, além desse sonho que você falou agora? Isso. Nós estamos passando por uma reforma interna, né, da OAB, que estamos colocando processos eletrônicos dentro da própria OAB, né? Os processos mesmo de advogados, os processos que nós demandamos de requisição de bens, tipo, pedir um computador, antigamente eu fazia o requerimento, assinava, escaneava, mandava um e-mail. E nós estamos implementando esse processo eletrônico dentro da nossa própria subseccional. Tudo isso agora vai ser com um PJEzinho mesmo lá, você vai fazer o seu login e senha, você vai entrar no sistema, você vai logar o local que vai endereçar. Então, se eu conseguir deixar, pelo menos na minha gestão, os computadores da nossa sede, todas funcionando, todos os conselheiros, todos os diretores, sabendo trabalhar com esse sistema, tudo fazendo isso virtualmente, para mim já será uma grande vitória. Isso é muito bom. Estamos chegando ao final de mais um podcast, de mais um episódio do podcast Fala Comércio, e hoje foi com essa pessoa tão maravilhosa, esse grande homem, esse presidente da OAB de Timbaúba, e a gente tem uma dinâmica, doutor. No final do nosso podcast, a gente tem uma dinâmica, né, que a gente a gente dá uma palavra, e você resume essa palavra ou numa frase ou em uma outra palavra que significa muito para você. Você topa fazer essa... Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Justiça. Quando se alinham as desigualdades. Por isso que a justiça é cega, né? Isso. Tem a balancinha e a justiça lá, mas não daquela venda não olha não, um lado pro outro assim. Dizem que sim, mas eu acho que não. Tem uma brechinha não naquele olho? Ali são 3 símbolos. A espada, que trata a rigidez da justiça, a venda, dizendo que a justiça é cega, e a balança... Que é para ser igualdade. Quando a gente vai fazer uma negociação, eu digo assim, em uma negociação, você não pode ter vencedor. Tem que ter pelo menos empate. Por quê? Quando a gente diz que é vencedor, alguém tirou prejuízo isso aqui. Eu falo em negociação assim, você negociar com um fornecedor, porque assim, o meu fornecedor, o stakeholder de uma cadeia, né, ele é meu parceiro. Então, se eu acochar demais aquele fornecedor, ele quebrar, eu me ferrei também. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Eu digo assim, olha, não podemos sair vencedores. A gente tem que sair pelo menos no empate. Quando for bom para você, tem que ser bom para mim. Se for bom para você, só para você, tá ruim para mim. Isso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, eu acho que a justiça, eu posso falar que a justiça pode ser essa administração, né? Tipo, tem que ser bom para os dois lados. Então, sendo bom para mim, tá sendo bom para você, estamos em empate. Então, todo mundo ganhou. Eu tenho essa prerrogativa na minha vida, sabe assim? Eu penso desse jeito. Vamos lá, damos continuidade às palavras. Advocacia. Hoje em dia é um sonho realizado. Não era meu sonho de infância, mas hoje em dia é um sonho realizado. Lá na faculdade, quando eu iniciei, gerou aquela expectativa e hoje é um sonho realizado. Liderança. Liderança. Uma boa palavra. A liderança, para mim, só é válida quando o líder anda lado a lado com os seus liderados. Aquele líder que está sentado em uma cadeira, olhando os seus liderados lhe carregar nas costas, não funciona. A liderança, você tem que dar os braços e andar lado a lado com os seus liderados. Aí funciona. Eu digo que a liderança é o exemplo. O exemplo. Nós somos o exemplo. Se nós fazemos, as pessoas nos seguem. Por isso que hoje em dia tem seguidores. Jesus tinha seguidores. Seguidores. Há milhões de anos atrás, né? 2000 anos atrás, Jesus tinha seguidores. E hoje a gente tem seguidores, mas seguidores que a gente
trata, né? Isso. Então, é bem interessante esse negócio, quando a gente fala assim, por que botaram seguidores? Porque Jesus já tinha seguidores. Lá atrás. O que é prova social hoje? Você chegar numa rádio, você chegar num programa de televisão, você chegar num podcast como esse, e você falar sobre o que você comprou, aquele produto que você gostou, você defender aquela empresa que você gosta de fazer negócio com ela, né? A gente fala prova social. Prova social já existiu antes, desde Cristo. Porque a prova social, Cristo foi lá, fez um milagre e as pessoas saíam dizendo, é prova social. Né? A gente começa associando assim, sabe? Associando. Vamos lá, continuando. Desafios. Desafio, eu entendo que é uma mola para lhe fazer alcançar um degrau mais alto, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um grande desafio na minha vida, e eu creio que na vida da maioria dos cidadãos, que é criar os nossos filhos. Desafio hoje é você criar bem um filho. Não é bem no luxo, bem na vaidade, não. É você criar e educar bem os seus filhos. É um grande desafio. Porque aí leva um outro contexto que os pais estão esquecendo, né, de educar. Isso. E está incentivando. Aí acha que a escola... que tem que educar o filho. Na realidade, a escola passar conhecimento. E a família que educa, né? Que dá amor, que dá atenção. Isso. Eu acho que, vamos lá, filhos. Filhos. A Bíblia diz que filhos são dádiva de Deus, né? São tesouros que Deus nos deu. E como eu já respondi anteriormente, eu acho que um dos maiores desafios hoje é criar e educar bem um filho, né? Nós conseguirmos passar um pouco da nossa essência para eles. Não que somos perfeitos. Jamais. Nós somos imperfeitos, somos seres humanos, mas nós tentarmos dar de melhor, o que tem de melhor dentro de mim, conseguir repassar isso para meus filhos e conseguir fazer que eles entendam, né? É outro desafio, é conseguir fazer que eles entendam. Então, filhos são bênçãos. Eu digo à minha esposa hoje em dia que se eu tivesse condições financeiras, ele ia ter 10 filhos, viu? Porque filhos é bênção. Mas criá-los hoje em dia é uma tarefa árdua e difícil. E não tem receita de bolo, né? Não. Detalhe. Porque você não sabe o que é que vem ali dentro daquela barriga. Essa semana eu até dizia assim, até receita de bolo as pessoas erram. Porque, por exemplo, eu fazer um bolo é uma forma, Dani for fazer um bolo é outra. Cada um tem o seu jeito. Então, a mesma receita... Aqui, no final tá certo. A mesma receita sai bolo diferente. Então, assim, é igual a filho. Então, não tem receita. É o jeito de você dar amor, de você chamar, de você dar atenção. E você estar presente na vida dele. Então, É criado bem bom aquela Susan Richthofen, que criou-se no bem bom... A riqueza danada. E matou os pais. Ou um Joaquim Barbosa, que foi filho de agricultor e se tornou ministro do STF. Vamos lá. Amor. Amor é uma palavra forte e a contraponto do que eu penso está quase em desuso ou está sendo banalizada. Eu acho que falta mais amor no coração do ser humano. Eu acho que nesse mundo corrido, nesse mundo moderno, no mundo virtual, né, eu acho que está faltando um pouquinho de amor, daquele calor de amor dentro do coração dos seres humanos hoje em dia. Muito bem. Brasil. Nosso Brasil é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, da minha pátria, né? É aquele de você escutar o hino do Brasil no início do jogo, de você se arrepiar todinho. E eu acho que poucos param para entender a letra do hino do Brasil. É belíssima. Eu assisti uma aula só de explanação do contexto do hino do Brasil. O Brasil é um país rico. Um Brasil é que dentro de todas as adversidades climáticas, políticas, financeira, que às vezes envolve o mundo, tipo a pandemia, que foi um desastre financeiro no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não, foi no mundo inteiro. O Brasil consegue se sobressair. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser nordestino, dessa terra quente, dessas praias de água quente, lindas e maravilhosas. Dessas comidas gostosas. Que a gente você tem aqui. Come, que você chega... Né? Então, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Família. Eu acho que família é o nosso sustentáculo, é a nossa coluna, né?
Minha mãe está com 82 anos hoje e ela é evangélica, não é? Ela é uma pessoa de muita oração e eu sempre que a vejo, que abraço, que peçam a bênção, que está em desuso, viu? Os filhos peçam a bênção aos seus pais, né? Peçam a bênção. Vocês não sabem o poder que isso tem dentro de um mundo cristão, que seja evangélico, espírita, católico, mas o poder que isso tem. E todas as vezes eu agradeço a ela por ser a nossa coluna de oração. Ela sustenta nossa família em oração. Então, família é tudo para mim e tem um exemplo, minha mãe. Muito bem. Deus é o grande arquiteto do universo. É quem fez tudo isso aqui que nós estamos vendo, que nos fez com um único propósito, segundo a Bíblia, para adorar Ele. E poucas pessoas estão adorando. Muito obrigada, doutor Gedalias, pela sua contribuição. O nosso podcast Fala Comércio tem o maior prazer de ter você aqui como nosso entrevistado e espero poder a gente contribuir em outros momentos, você estar aqui presente junto com a gente na CDL. Eu quero que você contribua, né, deixando sua mensagem final aos nossos seguidores que estão nos assistindo do nosso episódio do Fala Comércio. Eu que agradeço, né, dona Márcia, por estar aqui nesse momento, ter esse contato com você, que é uma pessoa assim, um exemplo, não é, para toda a nossa região. Obrigada. É um exemplo assim de mulher que se impõe, que luta, que briga, né? Eu vejo vários elogios seus, né, por onde eu ando, por onde eu passo. Até às vezes na rádio, que você está falando na rádio, escuto pessoas dizendo, olha, dona Márcia, tal, isso, aquilo. Então, para mim é um orgulho estar aqui. Vou ficar ansioso, não sei quem é que vai gravar o seu podcast. Pois é, já me falaram isso também. Mas eu já estou ansioso para assistir você desse lado daqui, sendo entrevistado. Fazendo essas perguntas, fazendo que alguém lhe faça essas perguntas. Mas para mim é um prazer. Eu, como pessoa, né, o CPF Gedalias Lucena, estou sempre a postos para o que precisar. A OAB, não é? Está de braços abertos, está de portas abertas para receber o advogado, para receber o cidadão, o parceiro, o amigo, né? E é muito bom dar um pouquinho de contribuição para isso, né? Todo esse esforço que você faz para ter toda essa estrutura aqui, eu fico lisonjeado em estar aqui, contribuir e mandar um cheiro, mais amor, mais carinho, mais amor, a palavra, mais humanidade que nós estamos precisando nesses últimos tempos. Tchau, gente. Até o próximo episódio.